O quadro que tem vida. No coração de uma cidade pequena e pitoresca chamada Vila dos Anjos, havia uma galeria de arte antiga e pouco frequentada. Esta galeria, chamada Galeria dos Mistérios, era conhecida por abrigar uma coleção peculiar de artefatos estranhos e pinturas enigmáticas. Dentre todas as obras de arte, havia um quadro que atraía a atenção de todos os visitantes, mesmo que por motivos desconfortáveis. Era um retrato de uma mulher chamada Isabel, pintado pelo artista renascentista Nicolau de Souza, e datava do século XVII. O quadro era famoso por um motivo perturbador, parecia ter vida própria. O retrato de Isabel era incrivelmente realista, com olhos que pareciam seguir cada movimento dos observadores e uma expressão que mudava sutilmente dependendo do ângulo em que se olhava. Havia lendas locais que diziam que Isabel fora uma mulher amaldiçoada e que sua alma estava presa na pintura. Diziam que, à noite, os sussurros suaves e lamentos tristes podiam ser ouvidos vindo do quadro. Numa tarde de outono, Lucas, um jovem estudante de artes, decidiu visitar a galeria. Ele havia ouvido rumores sobre o quadro e estava determinado a ver por si mesmo. Ao entrar na galeria, foi recebido pelo curador, Sr. Almeida, um homem idoso e sábio que parecia carregar o peso de muitos segredos. "Veio ver o quadro de Isabel, não é?" perguntou o Sr. Almeida com um sorriso cansado. "Sim, ouvi dizer que é muito e especial", respondeu Lucas, tentando esconder sua excitação e um leve medo. "Especial é uma maneira suave de descrever", murmurou o curador. "Siga-me, vou levá-lo até lá." Lucas seguiu o Sr. Almeida por corredores cheios de obras de arte até uma sala separada, onde o quadro de Isabel estava pendurado em uma parede solitária. A sala estava iluminada por luzes suaves, que destacavam cada detalhe do quadro. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando se aproximou da pintura. Os olhos de Isabel pareciam realmente segui-lo, e a expressão em seu rosto era uma mistura inquietante de tristeza e desespero. "Há algo diferente nisso", disse Lucas, quase para si mesmo. "O quadro tem uma história sombria", disse o Sr. Almeida. "Dizem que Nicolau de Souza pintou Isabel enquanto ela estava viva, mas durante o processo, algo terrível aconteceu. Alguns acreditam que ele capturou sua alma na pintura." Lucas estudou o quadro de perto, fascinado e perturbado ao mesmo tempo. Ele notou que os detalhes eram incrivelmente vívidos, quase como se a pintura estivesse respirando. Intrigado, ele perguntou ao curador se poderia estudar o quadro por um tempo. O Sr. Almeida concordou, mas advertiu-o a não ficar depois do horário de fechamento. As horas passaram rapidamente enquanto Lucas se perdia nos detalhes do quadro. Ele tirou várias fotos e fez anotações detalhadas, cada vez mais intrigado pelo mistério de Isabel. Quando o sol começou a se pôr, ele notou que a galeria estava ficando assustadoramente silenciosa. Decidido a sair antes que a galeria fechasse, Lucas se preparou para ir embora. No entanto, algo o deteve. Ele ouviu um som fraco, quase como um sussurro. Olhou ao redor, tentando localizar a origem do som, mas não viu ninguém. O sussurro continuou, agora mais claro e doloroso, como um lamento de agonia. "Lucas! Ajude-me!" A voz parecia vir do quadro. Lucas sentiu seu coração disparar. Aproximou-se lentamente da pintura, os olhos fixos nos de Isabel. A expressão dela parecia ter mudado, agora mostrando um desespero profundo. Quem está aí?" perguntou Lucas, sentindo-se tolo por falar com uma pintura. "Sou eu, Isabel. Estou presa aqui. Ele me prendeu", a voz sussurrou novamente, claramente vindo do quadro. Lucas recuou, horrorizado. Era impossível, mas a evidência estava bem na frente dele. A voz era real, e o desespero era palpável. "Como posso ajudar?" perguntou, sem saber o que mais fazer. "Você deve encontrar o diário de Nicolau. Está escondido na galeria. Lá, ele descreveu como reverter o feitiço. Por favor, liberte-me", implorou a voz. Lucas, ainda atordoado, decidiu que não podia ignorar aquele pedido. Começou a procurar pela galeria, revisando documentos antigos e objetos armazenados. Depois de uma busca frenética, encontrou um velho diário escondido em uma gaveta trancada na sala do curador. Abrindo o diário,
encontrou páginas amareladas que detalhavam os métodos e experimentos obscuros de Nicolau. Finalmente, encontrou uma entrada que descrevia o ritual para libertar uma alma presa em uma pintura. Era um processo complexo e perigoso, mas Lucas sabia que precisava tentar. Retornou ao quadro, segurando o diário com mãos trêmulas. Encontrei o diário. Vou tentar o que está escrito aqui. Obrigado, Lucas. Por favor, seja rápido, a voz implorou. Seguindo as instruções do diário, Lucas desenhou símbolos no chão ao redor do quadro e recitou antigas palavras de libertação. Conforme completava o ritual, a sala começou a vibrar, e uma luz intensa emanou do quadro. Os olhos de Isabel brilharam com uma nova intensidade, e um grito de dor e alívio encheu o ar. A luz se dissipou, e a sala voltou ao normal. Lucas caiu de joelhos, exausto. Quando olhou para o quadro novamente, viu que a expressão de Isabel havia mudado para uma de paz e gratidão. Obrigado, a voz sussurrou uma última vez, antes de desaparecer. Lucas sabia que havia libertado Isabel. O quadro agora era apenas uma pintura normal, sem os olhos inquietantes que seguiam os visitantes. Ele se levantou e saiu da galeria, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Quando o Sr. Almeida voltou no dia seguinte, encontrou Lucas esperando por ele do lado de fora. Acho que resolvi o mistério do quadro, disse Lucas com um sorriso cansado. O curador olhou para ele com admiração e alívio. Obrigado, Lucas. Você fez o que muitos não ousaram. A Galeria dos Mistérios continuou a ser um local de curiosidade, mas a história do quadro de Isabel se tornou uma lenda de coragem e libertação, lembrada por todos na Vila dos Anjos. E Lucas sabia, no fundo do seu coração, que às vezes, a verdadeira arte é libertar as almas presas nos segredos do passado. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima!